Esse papo de que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos é papo furado. Isso não tem na Bíblia. Programa Graça e Saber, com André Vencer. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Graça e Saber. Se você quer crescer pessoalmente, fortalecer a sua mente e edificar o seu espírito, você está no lugar certo. Meu nome é André Vencer e eu criei este canal para te ajudar a crescer pessoalmente e espiritualmente, porque aqui eu falo de desenvolvimento pessoal e espiritualidade baseado na Bíblia. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva no canal, dá o joinha para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. E se não for pedir muito, compartilhe também com seus amigos, porque eu tenho certeza que o episódio de hoje vai te ajudar muito nessa sua caminhada cristã e profissional aqui na Terra também. Hoje nós estamos no terceiro episódio dessa série que fala a respeito de renovação mental. No primeiro episódio nós falamos sobre batalha da mente e no segundo episódio nós falamos sobre pensamentos negativos e como substituir esses pensamentos negativos por pensamentos positivos e melhorar a sua vida. E no episódio de hoje eu começo com uma pergunta: você tem fé? O que você entende por ter fé? O que acontece hoje? Muitas pessoas dizem que têm fé. Elas falam que acreditam em Deus. Elas creem que o amanhã será melhor do que hoje. Porém, não fazem nada a respeito. Não adianta você ter fé e não ter ação. E é justamente o tema de hoje. Nós vamos falar como você pode ter uma fé verdadeira colocando em prática. E isso vai afetar diretamente os seus resultados e a sua vida espiritual. Como de costume, eu tenho aqui a minha estrutura para que eu possa lhe explicar de uma maneira mais adequada, sem deixar passar nenhum ponto em branco. Então aqui nós vamos direto para o nosso texto bíblico. Lembra, tudo aqui é embasado pela palavra do Senhor. E o versículo mais famoso a respeito de fé está em Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Mas eu vou ler aqui direto no versículo 17. Então você vai pegar a sua Bíblia e vai abrir em Tiago, capítulo 2, e leia a partir do verso 14 até o versículo 26, que vai falar justamente sobre isso. A fé sem obras, ela é morta. Então vamos lá comigo? Lembrando, aqui é uma aula, então você precisa ter papel e caneta e Bíblia para que você possa anotar e depois meditar na palavra do Senhor. Então abre a sua Bíblia, vou dar um tempinho para você. Tiago, capítulo 2, versículo 17, que vai dizer assim, ó: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ou seja, não adianta dizer que temos fé se nós não agimos como tal. Eu lembrei de um episódio que aconteceu na faculdade. Eu tenho um professor muito querido, o professor Reufran. Reufran, se você estiver vendo esse vídeo, um abraço para você e obrigado pelo conhecimento que você tem transmitido para mim através aí da sua mentoria, da sua amizade, do seu apoio. Tudo bem? O Reufran, ele foi meu professor na faculdade. Ele tinha um jargão na faculdade, que era o seguinte: você tem fé? Ele perguntava para nós alunos, para talvez até alguns outros colegas, mas principalmente para os alunos. Ele falava: você tem fé? E uma vez, estava eu e meu grupo de amigos ali na faculdade, ele chegou para nós, como de costume, e disse: você tem fé? Nós, como crente, logo respondemos, né, nós temos fé. Aí ele perguntou de novo: o que é fé para você? Aí nós, né, tem o versículo da Bíblia: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Aí ele falou: não, eu não quero o versículo. Eu quero o que vocês entendem por fé.
Aí nós paramos e meditamos um pouco. E aquela pergunta ficou reverberando na nossa mente. Às vezes, você decorar um versículo a respeito da palavra do Senhor, um versículo da Bíblia, e não viver aquele versículo, não vai adiantar nada. Você decora para dizer que sabe, para se amostrar talvez para as pessoas, ou talvez para meditar também, tudo bem, mas se você não coloca em prática, não adianta. A Bíblia, toda ela, é o nosso manual de sobrevivência aqui no mundo. É o manual de instrução que Deus deixou para que nós pudéssemos nos guiar. E quando ele fala de fé, significa que, por mais que eu seja uma pessoa de oração, uma pessoa de jejum, uma pessoa que vai na igreja, que frequenta, uma pessoa que faz todos os ritos religiosos, se eu vejo meu irmão padecer necessidade e eu só vou lá e oro por ele, Deus te abençoa e vai em paz. Mas eu sei que ele, por exemplo, está precisando de uma cesta básica, ou de pagar alguma conta de luz, ou ajudar em casa. Se eu vejo isso, tenho condição de ajudar e não ajudo, a minha fé está morta. Mas nós temos aqui alguns exemplos também. Pensa comigo. Você crê que Deus vai abrir uma porta de emprego para você, mas você vai lá e fica em casa, deitado no sofá, vendo televisão, mexendo no celular. Você acha mesmo que Deus vai mandar alguém, ainda mais hoje que é tudo corrido, sair lá da empresa, sair da casa, e lá na sua casa, ver que você está deitado ali e vai te chamar para alguma coisa, para alguma proposta? Não vai. Deus não vai fazer isso porque ele seria injusto com os outros que estão correndo atrás. Então, se você crê que Deus vai abrir uma porta de emprego para você, o mínimo que você tem que fazer é espalhar currículo, é falar com as pessoas, ir atrás das empresas, ir lá, talvez no classificado, olhar também, porque aí o emprego certo Deus vai abrir para você. Eu já passei por situação no qual eu fui fazer entrevistas, passei por uma não era, passei por duas não era ali também. Da terceira entrevista eu passei. E lá, quem me contratou, a pessoa também era serva de Deus. E hoje faz parte aí também do meu círculo de amizade. Ela está fazendo a mentoria comigo, a mentoria de inteligência emocional, 5 anos depois. Então Deus, ele sabe de todas as coisas. Essa pessoa me ajudou naquela época, agora estou ajudando essa pessoa de certa forma. É um servo de Deus também. Então você precisa acreditar que Deus está com você e precisa agir para tal. Por exemplo, também no seu relacionamento. Às vezes você quer que o seu relacionamento seja restaurado. Você ora a Deus para Deus restaurar o seu relacionamento. Mas se você é uma pessoa que é incapaz de perdoar, é incapaz de dialogar, não consegue ter uma conversa saudável com o seu cônjuge ou com o seu namorado, por exemplo, o prometido, a prometida do Senhor para você. Como que você vai restaurar algum relacionamento? Como que você vai manter isso bem estruturado se você não fizer a sua parte? Deus, ele nunca vai fazer a nossa parte. O que é possível da gente fazer, ele não vai fazer. Ele vai deixar para nós. Quando eu cito essa frase de que Deus, ele nunca vai fazer a nossa parte, eu lembro de quando Jesus foi visitar Lázaro, depois que Lázaro já tinha morrido há 4 dias. O que ele faz? Ele pede para os homens tirar a pedra do túmulo. Aí eu te pergunto, Jesus tinha poder para mover aquela pedra? É claro que ele tinha. Ele é Deus, Jesus é Deus em sua essência. Então ele poderia mover aquela pedra sem o mínimo esforço. Mas os homens que estavam ali poderiam mover. Então os homens moveram aquela pedra. Mas só Jesus poderia ressuscitar Lázaro. Os homens não poderiam, por mais que quisessem. Então, após a pedra ser removida, Jesus, ele chama Lázaro e Lázaro vem para fora. Então ali acontece o milagre da fé. Jesus foi o nosso maior exemplo de fé. Continuando. A fé, ela se manifesta quando você decide agir mesmo sem ver o resultado de maneira imediata. Ou seja, você ora e ao mesmo tempo que você ora, você estuda, você se prepara, você trabalha, você corre atrás do que precisa fazer, você faz o que precisa ser feito.
Porque se você não fizer nada, não adiantou de nada. E muitas vezes nós deixamos a nossa vida passar, a gente vai procrastinando os nossos projetos. O que é procrastinar, caso você não saiba? É deixar para depois. Você sabe que deveria fazer, mas não faz. Você sabe que aquilo dali pode mudar a sua vida, pode mudar a vida da sua família, mas vai deixando para depois. E hoje, com os vícios do celular, por exemplo, você tem ali descargas de dopamina o tempo inteiro na sua mente, como se fosse uma máquina de cassino, você com aquela expectativa esperando para ver qual vai ser o próximo vídeo, qual vai ser o próximo Reels. Isso acaba te viciando e prendendo nas redes sociais. Então é a mesma coisa, você precisa agir, você precisa vencer essa preguiça, que às vezes a pessoa acha que é preguiça, mas ela está presa em um vício. Porque a preguiça, o preguiçoso vai morrer de fome, segundo a palavra de Deus. O preguiçoso, aquele que tem preguiça até de comer, ele vai morrer de fome. Então, preguiça de lado, procrastinação de lado, ora a Deus, peça socorro ao Senhor, fala: Senhor, eu quero fazer esse projeto, Pai, tu tá vendo, mas eu não estou conseguindo, eu estou preso, eu estou escravo do celular, por exemplo. E Deus vai trabalhar para você conseguir seguir adiante, mas você precisa fazer a sua parte também. Se necessário, desliga o celular, deixa de lado, escreva seus projetos no papel, faz uma lista. Existem várias técnicas de produtividade também que você pode buscar aí na internet e colocar em prática. Porque sem prática não adianta você pagar caro em curso, não adianta você pagar caro em mentoria, você se matricula na escola de inglês, mas não estuda em casa, paga 1 ano de academia, vai uma semana, você tem fé que vai emagrecer, que Deus vai cuidar da sua saúde, mas você se alimenta mal. Como que vai proceder dessa maneira? Deus, ele faz milagres, sim, mas Deus é justo também. Então Deus vai premiar aqueles que, além de ter fé, estão colocando em prática. E em alguns casos a prática chega a ser até mais importante do que a fé, porque tem ateu que é bem sucedido, sim ou não? Logo, o ateu que não acredita em Deus, ele obedece princípios bíblicos, os princípios, por exemplo, da lei da semeadura. E tudo que você planta, você colhe. Ele sabe fazer uma boa gestão financeira, ele sabe negociar. A pessoa estudou, ele consegue atingir um resultado satisfatório. A questão é que com Deus você vai mais longe. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, de que você vai prosperar, de que você vai ajudar as pessoas, de que você vai crescer financeiramente, espiritualmente, e você age para isso, Deus, ele te pega daqui de baixo e te coloca lá em cima, para que o nome dele seja exaltado por meio das obras que você está fazendo. As obras não salvam, mas elas são a manifestação física da sua fé. Perfeito? E alguns exemplos práticos aqui que eu separei, por exemplo, no trabalho. Eu já comentei, mas vou repetir. Você crê que Deus vai abrir porta. Você fala assim: eu acredito que o Senhor vai abrir uma porta de emprego para mim, mas eu também vou me qualificar. Tem a promoção ali. Então eu vou me qualificar para que meu nome esteja sendo ali permeado ou cogitado para essa promoção. Relacionamentos também, crê na restauração, mas você também precisa se posicionar com o perdão. Precisa haver um diálogo. O relacionamento aqui não é só necessariamente entre marido e mulher, entre pais e filhos também, quantas famílias que os pais não conversam mais com os filhos também não conversam com os pais. É orgulho, é vaidade, é briga. Mas se amam. Mas o orgulho não deixa a pessoa se aproximar da outra para conversar novamente. Então você tem fé que Deus vai restaurar a sua família, mas você não faz nada, não tem atitude, aí fica complicado. Deus, ele é o facilitador de tudo para a nossa vida. Tudo, claro, que esteja de acordo com os planos dele, de acordo com a palavra de Deus. Porque Deus, ele nunca vai fazer alguma coisa que esteja fora da palavra dele. Deus não pode negar a si mesmo. Ele é fiel, ainda que nós sejamos infiéis. E no ministério? Às vezes você vai numa igreja, como a igreja que eu frequento, que lá Deus usa os seus servos com excelentes dons do Espírito Santo, inclusive na revelação também. Aí você recebe uma profecia do Senhor, uma promessa de Deus, de que Deus vai te usar
para pregar para as nações, para ganhar muitas almas pelo mundo, para ser um missionário, para ser um obreiro, um pregador, uma pregadora, mas você não lê Bíblia, você não ora, você não jejua, você não vai na igreja, você não coloca o seu talento à disposição. Aí o outro, que às vezes nem é tão capacitado quanto você, ele se esforça e Deus vai lá e levanta ele, ao invés de você, que tem a promessa. E aí? O que você vai fazer com essa informação a partir de agora? Você vai colocar sua fé em prática, vai começar a agir? Ou você simplesmente vai ver esse vídeo, talvez dê um like, talvez compartilhe, talvez dê um dislike também, é bom que interage. Se você não está gostando, pode dar dislike também, não aparece, mas o algoritmo entende que você está interagindo. O que você vai fazer com essa informação a partir de hoje? Então, se você tem uma promessa sobre a sua vida, se você é servo de Deus, independente da igreja que você serve a Deus, você precisa no mínimo, três coisas, no mínimo. Orar, estudar a palavra, meditar na palavra e jejuar. Porque as oportunidades vão aparecer a partir do momento que você está se preparando. O Thiago Brunet, que é uma das pessoas que eu sigo, ele fala o seguinte: o nível da sua preparação determina o raio da sua influência. Esse papo de que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos é papo furado. Isso não tem na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Todos nós temos capacidade de fazer alguma coisa. Na parábola dos talentos lá, o que tinha menos tinha um. Outro tinha 3 e outro tinha 5, se eu não me engano. E Deus confiou os talentos de acordo com... A Bíblia é muito clara. Para um, Deus confiou 1, para outro, Deus confiou 3 ou 2, se eu não me engano, e para outro, Deus confiou 5. O Senhor lá confiou 5. De acordo com a sua capacidade. Deus não vai te dar nada para você fazer que esteja fora da sua capacidade física ou intelectual. O que você precisa fazer com isso? É multiplicar. Na parábola, eles multiplicam o talento. Então você tem um talento hoje. Na medida que você vai usando esse talento, Deus vai confiando em você mais e vai multiplicando esse talento na sua vida. E esse talento, quando Deus ele for te exaltar, quando ele for multiplicando os talentos na sua vida, não é para você usar aquilo apenas para benefício próprio. Você vai usar sempre para o benefício do outro. Quando você prega para o outro. Quando você doa para o outro, nunca para você. O seu propósito, a sua fé, nunca deve ser egoísta. A Bíblia também vai dizer que pedis e não recebeis porque pedis mal, pedis para o seu próprio deleite. Deus não vai entregar. Não vai entregar, porque é um pedido egoísta. Agora, se você quer ter os seus planos aliados com os planos de Deus, tem que ser altruísta, ou seja, tem que ajudar outras pessoas. E Deus conhece o nosso coração. Não adianta querer mentir para Deus ou fazer Deus de bobo, que não dá certo. Continuando aqui. Então vamos imaginar que tem uma irmã aí na igreja, tem uma senhora, uma pessoa que quer abrir um negócio. Ela tem fé que Deus vai abençoar aquele negócio dela. Sei lá, ela vai fazer bolo para vender bolos caseiros, bolos gostosos. E ela acredita que Deus vai abençoar. Ela vai lá, faz voto com Deus, faz promessa com o Senhor. Só que ela não fica parada. Ela vê que não tem muitas condições, mas começa com aquilo que tem. Às vezes ela só consegue fazer ali alguns bolos e vender em frente de casa. Aí vai entrando dinheiro, aí compra mais ingrediente, compra mais equipamento, o negócio vai crescendo, vai se capacitando, vai estudando, compra um curso aqui de como fazer a gestão financeira de uma confeitaria, de como produzir bolos melhores, como contratar, e Deus vai mandando pessoas, vai fazendo e Deus vai providenciando o que for necessário. Aí sim, aí vai dar certo. Agora, eu tenho fé que Deus vai abençoar o meu negócio. Aí não estuda, não abre o CNPJ, não tem o negócio. Vocês já entenderam, né, o ponto? É fé e ação. Esse é o título do vídeo. É fé e ação. Quando você tem fé
E quando você age, isso cria sinapses na sua mente, de experiências que você vive e vai facilitando o processo para você. É igual andar de bicicleta, no começo você caía. Hoje, se você sabe andar, você anda tranquilamente e não cai mais. Por quê? Porque você já exercitou andar de bicicleta, então nós temos que exercitar a nossa fé também. Ok? Aí eu te pergunto, a sua fé está em movimento? Você tem se movido ou você está parado? Tem vários planos, vários projetos, mas está tudo parado na sua vida. E o que você vai fazer com essa informação? Então tem um desafio para você. Escreve aqui nos comentários qual atitude de fé você vai tomar hoje e vai colocar em prática. Uma só, uma coisa simples. Escreve aqui no comentário. Hoje, vamos supor que você quer aprender inglês. Você tem fé que Deus vai te abençoar porque Ele quer te usar nas missões. Fala, hoje eu vou comprar um curso de inglês. Hoje eu vou ver a primeira aula daquele vídeo, daquele curso que eu comprei e não estou fazendo. Hoje eu vou ler um capítulo da Bíblia. Hoje eu vou ajudar uma pessoa necessitada. Coloca aí nos comentários o que você vai fazer para ajudar alguém e fazer a sua fé se movimentar. Colocar a sua fé em ação. Ok? Compartilha aí o seu comentário, curte, compartilha com seus amigos também esse vídeo lá no WhatsApp, manda no grupo da família também para todo mundo aprender como colocar a fé em prática. Tudo tranquilo? No mais, eu agradeço por você ter assistido até aqui, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente e nos vemos no próximo nível. Deus abençoe. Programa Graça e Saber, com André Vencer.